Olá, telespectadores. Sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Ao longo desta semana, tratamos sobre o direito penal militar e o assunto foi responder à pergunta: quando um crime configura como crime militar? Pois bem, hoje na bancada teremos a presença de estudantes de direito. Nós temos aqui a Lielen, temos aqui a Estefânia e temos aqui também a aluna Luciene. Elas irão fazer perguntas sobre o conteúdo que foi ministrado, sobre o direito penal militar. Não podemos perder tempo. Vamos adiante, então. Lielen, a primeira pergunta. Professor, eu gostaria de saber qual a diferença entre a competência da Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar Federal. Olha só essa pergunta. Nós falamos, na nossa segunda aula, nós falamos sobre a Justiça Militar. E quando falamos sobre a Justiça Militar, fizemos uma distinção entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União julga os crimes militares cometidos pelos militares das Forças Armadas, militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também os crimes militares cometidos por civis contra essas instituições. Se um civil cometer um crime querendo atingir a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, também é competência da Justiça Militar da União. Agora, em relação à Justiça Militar Estadual, há uma grande diferença. Ela julga crimes militares apenas cometidos por policiais militares e bombeiros militares. Não julga os crimes militares cometidos por civis. Logo, é importante ressaltar a todos que nos assistem que um civil não comete crime militar contra as polícias militares e seus integrantes, bem como os corpos de bombeiros militares e seus integrantes. Estefânia, a sua pergunta. Professor, eu gostaria de saber se os militares afastados por alguma eventualidade ou mesmo os aposentados estão sujeitos ao Código Penal Militar. Muito boa a sua pergunta. Quando nós falávamos da primeira aula, nós falamos sobre as instituições militares. E durante as aulas também, mais ou menos no nosso quarto encontro, falamos também sobre isso. As hipóteses de caracterização de um crime como crime militar em tempo de paz, numa normalidade, estão previstos no artigo 9º do Código Penal Militar. O Código Penal Militar é o Decreto-Lei 1001 de 69. Lá no artigo 9º estão elencadas todas as hipóteses de caracterização. No inciso 3, os autores desses crimes devem ser ou civis, ou militares que estão na reserva, ou militares que estão reformados. Pode ser também, e aí é importante ressaltar a todos que nos assistem, que existem alguns crimes militares cometidos por militares que estejam na ativa, porém se encontram de folga. A exceção apenas aqueles que estão previstos na hipótese da linha C do inciso 2 do artigo 9. Tá bom? Luciene. Professor, eu gostaria de saber se os crimes de tortura e de abuso de autoridade podem ser crimes militares em tempos de paz. Os crimes militares em tempo de paz, para que possamos configurar um crime militar em tempo de paz, existe dois momentos distintos para a sua configuração. O primeiro estão previstos no artigo 9º do Código Penal Militar, as hipóteses de caracterização. Então, esse fato deve se amoldar a alguma dessas hipóteses. Todavia, o segundo momento, porque tem dois momentos que devem ser concomitantes, você vai ver que eles devem estar previstos na parte especial dos crimes militares em espécie do Código Penal Militar. Porém, o crime de tortura e o crime de abuso de autoridade não estão previstos lá na parte especial. Logo, não preenchem o segundo momento de caracterização. Eles não serão crimes militares. Nenhum crime de tortura, abuso de autoridade, aborto, infanticídio, disparo de arma de fogo, porte ilegal, posse ilegal de arma de fogo, esses crimes não estão previstos na parte especial do Código Penal Militar. Logo, não serão crimes militares. Tá bom?
Lielen, é contigo. Faça a segunda pergunta. Professor, em quais situações os crimes cometidos por militares contra civis serão de competência da justiça comum? Olha só, crimes militares cometidos por militares, na qual tem como vítima o civil, é isso? Então tá, vamos analisar isso. Dentre as hipóteses de caracterização, lá do artigo 9º, nós temos o parágrafo único, na qual fala o seguinte, ó, os crimes dolosos contra a vida, quanto praticados por civis, serão de competência do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, Justiça Comum. Só que eu faço uma ressalva aí. No artigo 124, parágrafo 5º da Constituição Federal, nós vamos verificar que a ressalva foi acrescida nesse dispositivo que versa da Justiça Militar Estadual. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa pergunta. Um militar autor, vítima civil, se for crime doloso contra a vida, será de competência da Justiça Comum e será um crime comum. Porém, se tiver o contexto da lei do abate, uma ação militar da lei do abate, naquelas situações em que as aeronaves clandestinas que não comunicam, que não têm autorização para sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, na qual são abatidas, nesse sentido, continuam ainda sendo crimes militares. Então, ressalvada a hipótese do contexto da ação militar, da lei do abate, os crimes dolosos contra a vida, vítima civil, não serão crimes militares. Professor, é possível aplicar a lei dos juizados especiais aos crimes militares? Estefânia, olha só a pergunta da Estefânia. Vejam que quando do advento da Lei 9.099, essa lei que versa sobre os juizados especiais criminais, vejam que a Lei 9.099 tratou dos juizados especiais no âmbito da Justiça Estadual. Depois adveio, né, na Justiça Federal. Começou a ser aplicada na Justiça Militar. Porém, qual é a gênese, qual a intenção dessa Lei 9.099? A Lei 9.099, a intenção dela eram duas. Primeiro, está tendo uma população carcerária muito grande no Brasil. E segundo, as nossas penitenciárias estão virando escolas de criminosos. Então, vamos utilizar penas alternativas para aquelas infrações penais de menor potencial ofensivo, né? E aplicamos alguns institutos despenalizadores. Transação penal, suspensão condicional do processo, conciliação civil. Porém, você vai ver o seguinte, passado algum tempo, foi acrescido na Lei 9.099 o artigo 90A, na qual dispõe: esta lei não se aplica no âmbito da Justiça Militar. Logo, essa lei não pode, logo a gente pode concluir que no âmbito militar não existem infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas, professor, eu tenho um crime militar que a pena é até 6 meses. Vai ter auto de prisão em flagrante? Vai. Não vai ser confeccionado o termo circunstanciado. Tá bom? Luciene, com você a pergunta. Eu gostaria de saber, professor, quais são as principais diferenças entre as transgressões disciplinares e os crimes militares? Olha só, na nossa primeira aula, nós falávamos que as duas bases das instituições militares são a disciplina e a hierarquia. Disciplina e hierarquia. Para que elas sejam mantidas, a qualquer custo, nós temos dois instrumentos. Eu tenho os regulamentos disciplinares e tenho o Código Penal Militar. Primeira diferença, toda instituição militar tem o seu código, tem o seu regulamento disciplinar. O Código Penal Militar é um só, para todos. Uma grande diferença entre eles. Vamos outra diferença. As transgressões disciplinares são apuradas no âmbito do Poder Executivo. Quem aplica a punição é o comandante. A sanção é uma punição. E está estabelecida que a pessoa foi culpada dessa transgressão disciplinar num documento na qual chamamos nota de punição.
E os crimes militares? Os crimes militares, primeiro, é no âmbito da justiça militar, poder judiciário, primeira diferença. Segundo, nós vamos verificar que nós temos uma situação em que a sanção é uma pena. E depois nós vamos verificar também que quem aplica essa sanção são os magistrados e está estabelecido o documento em que estabelece que a pessoa é culpada é através de uma sentença ou de um acordo. Grandes diferenças existentes entre os crimes militares e as transações disciplinares. Pois bem, feito esse primeiro bloco, terminado esse primeiro bloco, nós vamos para o intervalo e depois voltamos com Saber Direito Responde. Começamos agora o segundo e último bloco do Saber Direito Responde. Estamos aqui com as 3 estudantes de Direito e estamos respondendo as perguntas do curso em que ministramos, na qual respondemos a seguinte questão: quando um crime será crime militar? Vamos continuando. Lielen, é com você. Passa a outra pergunta para nós. Professor, de quem é a competência para julgar processos de habeas corpus de militares? Quando nós falamos sobre a emenda constitucional número 45, que versou sobre a reforma do judiciário, falamos sobre este ponto. Antes de mais nada, a título de cultura jurídica, está estabelecido na Constituição Federal que não cabe habeas corpus para transações disciplinares. Porém, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, já falou que, se houver violação a princípios constitucionais, cabe. Vamos lá. Se forem militares federais, a competência da Justiça Federal. Já, atentos agora, hein? Mudança com a emenda constitucional 45. Se forem ações judiciais de atos disciplinares, de policiais militares, de bombeiros militares, a competência é uma competência monocrática do juiz auditor. Não é mais competência do juiz da Vara de Fazenda Pública. Tá? Excelente pergunta aí, hein? Anotem, hein? Uma questão muito boa. Pois não, Stefânia. Professor, o artigo 9º do Código Penal Militar descreve quais são os crimes considerados militares em tempo de paz. Esse rol, ele é taxativo ou exemplificativo? Olha só que pergunta. No artigo 9º, lá estão todas as hipóteses de caracterização. Te respondendo, elas são taxativas, elas não são exemplificativas. Mas lá não enumera quais crimes, enumera as hipóteses de caracterização. Ou seja, um crime cometido de um militar da ativa contra um crime militar da ativa. Um crime que está previsto somente no Código Penal Militar. Não fala qual o crime, porém essas hipóteses de caracterização que estão previstas lá no artigo 9º, inciso 1, inciso 2 e inciso 3, são taxativas. Ok? Luciene, é contigo. Professor, como se estrutura a primeira e a segunda instância da Justiça Militar da União da Justiça Militar Estadual? Vamos lá. Quando eu falava na segunda aula, eu falei que a Justiça Militar, ela se divide em 2 grandes grupos. Eu tenho a Justiça Militar da União, também chamada de Justiça Militar Federal. E eu tenho a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União tem como a primeira instância, foi o quê? Foi pego o Brasil e dividiu ele em 12 pedaços, de regiões territoriais. E cada uma dessas nós denominamos circunscrições judiciárias militares. Cada uma desses pedaços, dessas 12, tem uma ou 2 auditorias militares. Essa é a primeira instância. Segunda instância, onde? Superior Tribunal Militar, no âmbito da Justiça Militar da União. E na Justiça Militar Estadual? Na Justiça Militar Estadual, cada ente da federação, ou seja, os estados e o Distrito Federal, possui uma das suas varas, lá tem a auditoria militar. Essa é a primeira instância. A segunda instância, no âmbito da Justiça Militar Estadual, ou são os tribunais de Justiça Militar Estadual, na qual, para ser criado, tem que ter um efetivo de 20 mil homens, somando policiais militares e bombeiros militares, ou mesmo quando não for criado, que é o caso, por exemplo, aqui do Distrito Federal, onde não se tem esse Tribunal de Justiça Militar Estadual, é o próprio Tribunal de Justiça, tendo na segunda instância.
tá bom? Lielen, é contigo. Professor, quais são as situações em que os civis praticam crimes militares? 2 pontos temos que falar dessa questão. Primeiramente, um civil somente cometerá crime militar contra as instituições militares federais e seus agentes, ou seja, contra a Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa é a primeira questão que você não pode ficar sem saber. Porém, eu tenho um julgado, citava na aula, citei na nossa 5ª aula, na qual o Supremo Tribunal Federal fala que um civil cometer crime militar é exceção da exceção. Logo, temos que ter uma interpretação extremamente restritiva nesse ponto. Lembrando, acima de tudo, que as hipóteses de caracterização de um civil, ou de um militar da reserva, ou de um militar reformado, para a caracterização de crime militar estão previstas no inciso 3 do artigo 9º do CPM. Pode haver conexão ou continência entre um crime militar e um crime comum? No Código de Processo Penal Comum, lá no seu artigo 69, artigo 70, estão as hipóteses em que, quando o cometimento de um cometimento de crimes próximos um do outro, poderá existir um só julgamento. É o que nós chamamos de conexão e continência. Conexão entre um crime e o outro, ou um crime contido no outro, né? Quando existe isso, para que não haja julgamentos distintos, nós temos esses institutos. Um só juiz realiza o julgamento desses feitos que têm relação um com o outro. Porém, lá está estabelecido, é norma do Código de Processo Penal Comum, que não haverá conexão entre um crime comum e um crime militar. Mas, professor, eu verifico um caso de uma lesão corporal praticada por um policial militar, uma lesão corporal sendo crime militar e o abuso de autoridade sendo um crime comum. Vai haver a junção entre eles? Um só juiz vai julgar? Não. Justiça comum vai julgar o crime comum e a justiça militar vai julgar o crime militar. Excelente pergunta, adorei mesmo. Gente, eu aqui concluo o Saber Direito Responde e também concluo o nosso curso de crime militar sobre o direito militar aqui no Saber Direito da TV Justiça. Agradeço imensamente também vocês, estudantes que nos ajudaram bastante, perguntas extremamente pertinentes à aula, e agradeço também a oportunidade da TV Justiça de conceder esse espaço e poder difundir ainda mais o direito penal militar. Saibam todos, existe campo e quanto mais pessoas atuarem nesse ramo do direito, mais teremos decisões que possamos ter orgulho de ver a nossa justiça militar brasileira. Um grande abraço, fiquem com Deus. Finalizo por aqui. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.